seguindo o caminho. Aí foi essa expressão que Jesus falou assim: duro para ti recalcitar contra os grilhões. Aí Paulo caiu por terra, levantou o cego. Aí mais tarde, quando ele foi escrever as cartas que ele dirigiu às igrejas, ele fala dessa visão. E uma certa feita ele estava até sendo interrogado, né, pelo governador, e chamava Agripe, né? E na defesa dele ele contou esse testemunho no caminho de Damasco, que tem um encontro com o Salvador, com Cristo, né? Que abateu daquela soberba. Então ele conta essa narração, como é que se deu esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele ficou cego, né, daquele clarão que ele teve com Jesus, e ouviu aquela voz. E Jesus instruiu: aí tu vai, chegando em Damasco, entra na rua direita e procura por um discípulo chamado Anania. É lá que ele vai te falar as palavras da vida, do evangelho, para tu ser salvo. Jesus não pregou para Paulo, mas instruiu ele procurar esse discípulo dele que está em Damasco. Ananias. Só que os homens que acompanhavam Paulo, eles não viram, escutaram só a voz, né, de Paulo, a voz de Cristo falando: Saulo, Saulo. Eles não viram nada, Paulo mesmo confessa que eles não viram. E ele ficou cego, né, criou uma escama na vista de Paulo com essa visão de quando Jesus. Chegando lá em Damasco, ele procurou Anania, e todo mundo estava apavorado, todos os discípulos, toda a igreja, que sabia que Paulo era cruel, ele arrastava os crentes, né? Ele chicoteava, maltratava, matava, que é criança, que é mulher, que é homem, e ele era muito poderoso nessa época. Quem? Todos assustados, os crentes de Paulo. Paulo, né? Aí sendo que ninguém queria contato com ele. Aí quando chegaram a notícia que agora ele tinha convertido ao evangelho, ninguém queria receber, mas Ananias, né, ele procurou e ficou espantado. Mas antes, Ananias estava orando, Jesus apareceu para ele e avisou que ia enviar Paulo, e ele podia receber, sem medo. Aí Paulo já, na primeiro contato, sabia que Paulo era convertido, e já deu a paz do Senhor: irmão Saulo, o Jesus que apareceu no caminho de Damasco, ele mandou te receber e falar as palavras da vida. Então Ananias pregou para ele, mas só que depois ele só volta dessa conversão para Jerusalém, e aí os discípulos não queriam receber ele, né? Não queriam nada de amizade, nem contato com Paulo, sabia que ele era muito cruel, em perseguição ferrenha contra a igreja. Só que a Bíblia diz que ele, ficando em Damasco, Paulo precisou de ir para um deserto. A Bíblia diz que ele ficou 3 anos, né? Mas só que antes, quando Ananias curou, voltando um pouquinho atrás, ele orou para ele. Aí a vista dele recobrou e voltou a ter visão, caiu aquela escama. Aquela escama representa que ele estava nas trevas, né, da religião, da escuridão, da ignorância. E agora ele vê. Por isso que Jesus lá atrás, quando ele estava aqui pregando para os discípulos, ensinando, ele falou assim: que eu vim a esse mundo para os que sejam cegos, veja. Eu vim para dar vista ao cego. Então, essa representação, né, do que o cristianismo, o evangelho, tem o poder de tirar as pessoas das trevas, da escuridão, dessa soberba, dessa arrogância. O que leva os homens a ter um coração altivo, arrogante, soberbo, é o pecado endurece, né? E por isso que Paulo passou por todo esse processo, né, de ser uma pessoa arrogante, né, que se julgava sabedor, capaz, e ele teve encontro com Jesus, ele foi abatido, e se tornou começar agora, né, ter um processo no cristianismo, né, e ter essa comunhão com Cristo e aprender dele o que é que representa a humildade, o amor, né? Só que ele passa 3 anos no deserto, e alguém disse que esses 3 anos que Paulo passou no deserto depois da sua conversão, foi meditando. O que é meditando? Ele, com aquela mente toda contaminada pela religião judaica, né? Da lei de Moisés, de cerimonial. E aí Paulo precisava desconfigurar a sua mente, e agora ter uma nova configuração, de ter uma nova natureza. Tanto é que ele entendeu isso, que ele foi escrever para os irmãos de Colosso, que é da Macedônia, mais tarde. Ele falou assim, que Cristo, ele dá essa nova natureza, esse novo entendimento aos crentes. O evangelho tem esse poder dessa nova natureza para arrancar aquela soberba, arrancar aquela arrogância que está no coração do homem e colocar a humildade que Cristo ensinou. E Paulo, ele desconfigura, e ele agora começa a caminhar, né, ser um servo de Cristo, né, e aprender com ele, e sendo que ele recebeu essa incumbência, né, de transmitir esse ensino de Jesus, que recebeu diretamente dele. Porque eu sempre gosto de falar, acho que eu já contei até para o irmão Magal, que todo o nosso saber, ela vem de 3 fontes. A única 3 fontes que todo o nosso saber vem, ela vem da herança dos nossos pais. Se os nossos pais tiver a fé verdadeira, a fé cristã, é claro que ele vai passar ela, mas se ele não tiver, ele não tem como passar essa herança. E a outra herança, e outro conhecimento que nós temos, vem através de pesquisar, né? É livro, é a Bíblia, né? Hoje tem a internet, né? Que tem milhares e centenas de informação.
Ou seja, hoje a internet tem muita informação, mas não tem conhecimento, porque a maioria dos conhecimentos que tem na internet, os ensinamentos são contaminados, recheados de pensamento humano, e a palavra de Deus não é pensamento humano. A Bíblia diz que ela é infalível, porque saiu da mente de Deus. E outra herança, e outro conhecimento que nós temos vem diretamente de Deus. E aquilo que Paulo pregava depois da conversão, ele recebeu essa revelação, esse ensinamento diretamente de Jesus Cristo.